Muito bem, retornamos aqui diretamente e estamos generalizando essa ideia do Miguel, que fez um depósito de R$500 numa caderneta de poupança para o seu filho, o filho que se encontra com 10 anos de idade, e a gente quer saber quanto é que vai ter no final, quando ele tiver 18 anos e for sacar esse dinheiro, tá certo? Pois bem, continuando aqui, agora a gente vai generalizar o raciocínio que fizemos na parte anterior, que estávamos calculando montante a montante, mês a mês. Vamos ver como é que funciona. Juros compostos, mais uma vez, considere agora um capital C, vou generalizar a ideia, então não vou considerar o capital de R$500 que Miguel depositou, vou considerar um capital C qualquer. Consideremos um capital C aplicado a juros compostos a uma taxa de juros I. Então, temos a taxa I, temos o capital C. Essa taxa já está expressa na forma decimal, tá certo? Ou seja, está sem o símbolo da porcentagem, já dividi por 100. Fixa por período essa taxa, durante N períodos. O período considerado, tá certo? Sempre o período de tempo que eu vou considerar deve estar na mesma, que ele comenta aqui, deve ser compatível com a unidade de tempo da taxa. Ou seja, se a taxa for 0,6% ao mês, o meu período tem que estar ao mês também, tem que ser meses. Se a taxa for ao ano, o período tem que ser transformado para anos e assim sucessivamente. Tá? Vamos ver como é que a gente faz isso. Bom, temos, ao final do primeiro período, o primeiro montante será igual a... Lembra como a gente calculou o primeiro montante? Eu pego o capital, que no caso lá foi R$500, e somo com R$500 vezes a taxa. A taxa foi 0,6% ou 0,0006, tá certo? Então, eu pego o capital e somo o acréscimo, os juros que foi gerado ali naquele único mês, tá? Então, capital vezes a taxa e o tempo é um único mês. Então, capital vezes a taxa vai me gerar os juros de um mês para o outro, naquele caso lá, ou de um período para o outro, dependendo da unidade de tempo que eu esteja utilizando, tá certo? Então, eu vou gerar o primeiro montante, capital mais capital vezes a taxa. Observe o que acontece. Eu vou colocar esse C em evidência, tá? Por quê? Porque o C aparece nas duas parcelas, aparece aqui e aqui. Então, para generalizar a nossa fórmula, eu vou ter que colocar o C em evidência. C dividido por C dá 1. Então, dentro do parênteses, eu coloco esse primeiro 1. C vezes I dividido por C dá I. Então, dentro do parênteses, eu coloco I e entre eles eu coloco o sinal de mais, tá certo? Deixa eu explicar em mais detalhes isso aqui, tá? Coloquei em evidência e fiz essa operação. Mas outros detalhes... Outra maneira de verificar isso aqui é você fazer a distributiva. Se multiplicar C vezes 1 dá C. Se multiplicar C vezes I dá CI. Com o símbolo de mais entre eles, tá certo? O que eu quero dizer é que esse montante M1 pode ser expresso como capital vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa de juros. Lembrando que essa taxa de juros já está na forma decimal, tá certo? Muito bem. Vamos para o próximo montante, ao final do segundo período. Pode ser mês, pode ser ano, depende da unidade que a gente está trabalhando. Ao final do segundo período, o segundo montante será igual a... Pronto, quando eu for tratar do segundo montante, o meu capital que eu vou trabalhar é o montante do mês anterior, o montante ao final do primeiro mês, tá? Que é o M1. Então, eu vou criar essa mesma fórmula, só que no lugar de C, eu vou usar o M1, que é o montante do mês anterior. Ele é o novo montante que eu tenho que trabalhar. Ele é o novo capital do próximo mês, tá? Dos juros que vão incidir no mês seguinte. Então, o segundo montante será M1 mais taxa de juros, na forma decimal, vezes o M1, que é o capital atual, o que tem na minha conta a partir do outro mês, tá? Mais uma vez, eu vou colocar o M1 em evidência, criando a mesma relação que apareceu em cima, só que em cima foi C vezes 1 mais I, entre parênteses, aqui vai ser M1 vezes 1 mais I. E agora o que é que eu vou fazer? Eu não vou poder estar calculando o M1, o M2, o M3 ao longo de muito tempo. Então, eu vou trocar esse M1 por, onde tiver esse M1 aqui, eu vou trocar por C vezes 1 mais I. Porque o capital eu vou ter de antemão. Geralmente eu vou ter o capital, tá?
Então, eu vou trocar onde tem o M1 por C vezes 1 mais I. Observe o que acontece. Ele já colocou aqui direto a fórmula. Eu vou abrir essa conta para a gente, tá? Olha o que acontece. Nessa etapa daqui, eu tenho M1 vezes 1 mais I. Certo? Só que pela etapa anterior, nós vimos que M1 é igual a C vezes 1 mais I. Então, eu vou trocar onde tem esse M1 por C vezes 1 mais I. Vezes 1 mais I, que está aqui quietinho. Tá certo? Então, fiz essa operação. Troquei onde tinha M1 por C vezes 1 mais I. Agora, o produto desses dois será igual. Primeiro tem um C e eu vou ter 1 mais I vezes 1 mais I. Ou seja, 1 mais I ao quadrado. Então, é isso que ele fez nesse próximo salto aqui, tá? C vezes 1 mais I ao quadrado. Tá certo? Vamos para o próximo mês. O que é que vai acontecer no próximo mês? No terceiro montante, ao final do terceiro período. Período, né? Não é nem mês aqui, é período, porque eu estou generalizando até o tempo. Ao final do terceiro período, o terceiro montante será igual a M3. Agora a gente vai calcular em cima do montante do mês anterior, do final do mês anterior, ou do período anterior, né? Que é o M2 mais a taxa vezes o montante M2. A conta é sempre a mesma, né? Capital vezes I. O capital agora vai ser o M2, que é o do mês anterior. Taxa vezes o M2, tá bom? Mais uma vez, vou colocar o M2 em evidência. Vai ficar M2 vezes, abre parênteses, 1 mais I. Vejam. M2 vezes, abre parênteses, 1 mais I. E o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou trocar o M2 por C vezes 1 mais I ao quadrado. Então, se eu trocar esse M2 por C, vou botar igual aqui, por C vezes 1 mais I ao quadrado, ainda vou ter que multiplicar por esse finalzinho aqui, ó, 1 mais I, e a resposta final vai dar C vezes 1 mais I ao cubo. É isso que o livro vai já colocar de uma vez só aqui pra gente, tá? Ó. M3 é C vezes 1 mais I ao cubo. Então, vocês estão percebendo uma coisa curiosa. Você que é mais atento já percebeu. Ó. Segundo período, a conta ficou C vezes 1 mais I elevado a 2. Segundo período, aparece um 2 aqui no expoente. E no terceiro período, qual expoente aparece lá no final? Terceiro período, ficou C vezes 1 mais I elevado a 3. Então, no terceiro período, aparece um 3. No quarto período, vai ficar como? M4 igual a C vezes 1 mais I elevado a 4. E no enésimo período, Mn igual a C vezes 1 mais I elevado a N. Então, sempre, de acordo com o período, o expoente aparece com essa mesma quantidade de período, a unidade de tempo, tá certo? Então, generalizando, ó, o quarto período dá isso, C vezes 1 mais I elevado a 4. E no enésimo período, o enésimo montante, o Mn, será igual a C vezes 1 mais I elevado a N. Tá certo? Então, essa formulazinha aqui, eu quero que vocês memorizem, tá? Porque iremos utilizar para responder esse problema aí do Miguel, tá? Ele aplicou o dinheiro, R$500, numa caderneta de poupança para o filho e quer saber, ao final de 8 anos, quanto é que vai aparecer ali. É o que iremos fazer essa resolução daqui a pouquinho, não sai daí.